eu fiz essa digressão toda, por quê? Porque se eu não tivesse imunizado contra esses possíveis maus hábitos do discurso, aqui nem tanto, mas numa plateia mais vezes é capaz de eu nem conseguir continuar. Porque a partir do momento que eu enunciasse essas desigualdades primordiais, o pau já quebrava. Porque isso eu fiz experiências empíricas nesse sentido, quando eu comecei a perceber essa briga toda entre feminismo e evolução, eu fazia perguntas simples. Mas espera aí, se você tem duas ilhas, você manda 100 pessoas para uma, 100 para outra. Numa vai 99 homens e uma mulher, e outra vai ao contrário. Qual que você acha que vai reproduzir mais rápido? Eu nunca consegui a resposta, só ouvia um sermão. Ah, você está querendo dizer que a mulher tem que ficar em casa que não pode sair? Né? É verdade que muita gente diz isso, né? Esse argumento é apropriado nesse sentido. Mas primeiro, isso não tira a validade dos argumentos, não tira a base fundamental, e se a gente fica preso nesse conceito, não estuda nada nunca. O que eu quero mostrar é que existe, que a desigualdade ela não é simplesmente cultural. Existe uma desigualdade natural inevitável, a gente não tem como negar, a gente pode compensar, a gente pode transcender, mas a gente tem que admitir que ela existe. E essa desigualdade é fundamentalmente reprodutiva. É o fato que as mulheres se encarregam de 99,99% do ônus reprodutivo. A participação masculina está restrita ao sexual, a participação obrigatória. O resto, quem vai gestar, quem vai aumentar, é a mulher. Então, tem essa desigualdade primordial. Isso não é invenção do patriarcado, isso não é construído culturalmente. Isso é assim, não dá para negar. Disso você deriva um fato também crucial, que o potencial biogênico masculino é extremamente maior do que o que quer dizer. A capacidade que um homem tem de participar de reproduções é muitíssimo maior do que de uma mulher. Ou seja, ele pode... Geralmente as mulheres nascem com uma quantidade de ovos relativamente definida. Vão ter mais ou menos uns 400 ovos. Isso vai, no estado natural, ela vai estar ou grávida, ou vai estar com a criança pequena no colo. Ou seja, numa situação natural, vai ser muito difícil passar de 30 a 40 descendentes gerados. O recorde seria, segundo o Guinness Book, 69. Já houve? Segundo o Guinness Book, uma russa, essas coisas não sempre não. Uma russa teria tido 69 filhos, é claro que a maioria foram verdadeiras ninhadas, de 5 gêmeos, 4. Mas ainda assim não muda o fato de que se tivesse condições ideais, um único homem poderia facilmente engravidar 10 mil mulheres. Existe essa diferença. Se o potencial biogênico masculino é milhares de vezes maior, por outro lado, a valoração biogênica feminina é milhares de vezes maior. O que significa? Que uma mulher é muito mais valiosa para efeitos reprodutivos do que um homem. Se você tem uma população tal que morre 90% dos homens, para efeito reprodutivo, quase não faz diferença. Os que restam vão ser suficientes para repor a população facilmente, a não ser talvez por alguns fatores culturais que podem impedir. Eu já vi as guerras, né? Tanto que muitas pessoas, às vezes, citam guerras como exemplo de processo de contenção populacional. É bobagem. A guerra não consegue conter a população, porque primeiro que ela só mata a parte mais dispensável. Só mata não, mata a maioria que morre é homem. E logo depois de uma guerra você tem um baby boom, que é até um tanto quanto instintivo. O máximo que ela consegue fazer é o crescimento populacional variável, mas ela não consegue deter o crescimento. E assim sendo, para a gente citar um exemplo, existe alguma coisa errada numa civilização onde, por exemplo, as mulheres fossem para a guerra? Não tem tanto não, nenhum problema. Mas se você tiver, somente uma civilização primitiva, uma tribo, onde para a guerra vai, como teve só homem, e na outra, para a guerra vai maioria mulher, o que vai acontecer? Com a mortalidade feminina, que a população vai começar a decair, não vai conseguir se reproduzir, enquanto a outra população, que está morrendo só homem na guerra, vai conseguir manter a taxa de reprodução do mesmo jeito. Ou seja, a morte de uma mulher é extremamente mais trágica em termos reprodutivos que a de um homem. Não é à toa que existe até uma predisposição em proteger as mulheres em situações de perigo. Não é à toa que as mulheres são menos propensas a se expor a situações de risco. Por quê? Porque na história natural, as mulheres que tendem a se expor a situações de risco morrem e não deixam descendentes. E as que são mais cuidadosas
geralmente deixam mais descendentes e passam essa característica para seus descendentes. Ou seja, não tem nada de certo, de errado, de bom, de não sei o que lá nesses comportamentos, a não ser o fato de que determinados comportamentos, determinados vieses vão ser selecionados evolutivamente, vão gerar mais descendentes. Bom, então, recapitulando, o ônus reprodutivo é quase totalmente feminino, o potencial biogênico masculino é milhares de vezes maior, mas o valor biogênico feminino é milhares de vezes maior. Aí vem aquela questão, né? Se você só precisa de uns pouquíssimos entes masculinos para reproduzir, então para que diabo tem tanto homem? Não precisava. Se nascesse um homem a cada 20 mulheres, conseguia manter a taxa populacional do mesmo jeito. Mas quis a natureza, por algum motivo, que tivesse o mesmo tanto de homens e mulheres. E machos e fêmeas, a maioria das espécies. Né? Daí teria uma situação interessante. Em termos reprodutivos, para os homens, as mulheres são um bem extremamente escasso. Por quê? Porque apesar de estar na mesma quantidade, a vida reprodutiva feminina é menor. No máximo 30 anos, em média. Mas a vida reprodutiva masculina é bem maior. Ou seja, não basta você contar quantos indivíduos de cada sexo tem numa sociedade, uma civilização, mas também por quanto tempo eles estão disponíveis à reprodução. E além disso, a reprodução frequente deixa por muito tempo as mulheres indisponíveis à reprodução. Ou seja, o que antes parecia meio a meio, em termos reprodutivos, que estamos falando de umas sociedades mais primitivas, né, é um bem extremamente escasso. Como se não bastasse isso, esse excesso de machos no mundo, o que eles fazem? A maioria deles não são necessários. Eles competem entre si. E você tem evidência disso no mundo animal, é absolutamente inquestionável. Você nota um padrão mais comum, ou pelo menos mais parecido, é um macho convivendo com várias fêmeas, são haréns, é o famoso galinheiro. Nas espécies primatas, principalmente os primatas superiores, né, que são, a saber, são basicamente 4, né, chimpanzé, bonobo, orangotango e gorila. São os mais próximos do homem. Você nota isso claramente. Como é que é um grupo de gorilas ou de chimpanzés? É um macho alfa, várias fêmeas e no máximo os machos pequenos, que em algum momento vão crescer, vão brigar com o macho alfa, até que um destrona ele e assume o lugar. Mas enquanto é só ele que tem atividade reprodutiva, não deixa mais ninguém casar com a ciência. Quer dizer, tenta evitar o máximo possível. Uma exceção são os famosos bonobos, né? Os chimpanzés pigmeus, que têm um modo de vida social bem mais igualitário. O nível de agressividade entre os bonobos é bem mais baixo. Não existe exatamente um macho alfa, eles são bem mais cooperativos. A diferença de estatura deles também não é tão grande. E eles têm sido muito estudados recentemente porque têm comportamentos muito interessantes. Inclusive, o homossexualismo dos bonobos é muito alto. Só que tem um detalhe: se você joga um grupo de bonobos e de chimpanzés juntos, os chimpanzés trucidam os bonobos. Então, o que é? Tem que insistir sempre. Não tem nada de errado ou certo em determinado modo de configuração. O único fato é que alguns vão ser mais bem sucedidos em termos reprodutivos. Ou seja, esse excesso de machos, essa competição masculina, essa agressividade resulta numa inevitável desigualdade. O fato de que alguns machos vão ter grandes taxas reprodutivas, outros não vão ter nenhuma. Quando você faz uma análise genética da espécie humana, comparando o DNA mitocondrial, que é passado única e exclusivamente pelas fêmeas, de mãe para filha, com o cromossomo Y, nota-se uma coisa curiosa. O DNA mitocondrial é muito mais variado. O cromossomo Y tem uma variação bem menor, cerca de metade. Isso sugere simplesmente que ao longo da história evolutiva, alguns machos se reproduziram muito mais que outros. Ou seja, essa desigualdade é que leva o pessoal a utilizar a terminologia dos machos alfas e betas, sendo que o alfa é normalmente que tem o privilégio reprodutivo. E bem, se nós admitirmos, recapitulando, todas essas desigualdades primordiais, primeiro que o ônus reprodutivo feminino é quase totalmente feminino, e por isso o potencial de participar de reproduções masculinas é muito maior que o feminino, e em contrapartida a valoração reprodutiva feminina é muito maior que a masculina, e por fim
esse excesso de machos, a competição entre eles, a desigualdade entre eles, com tudo isso, seria absolutamente surreal, incompreensível que os comportamentos sexuais fossem os mesmos. Não tem cabimento. Não tem cabimento porque existem comportamentos que são mais favoráveis em termos evolutivos e outros menos. Qual que é o comportamento? Bom, você tem, para cada sexo, você tem basicamente, tem várias estratégias reprodutivas, para destacar duas. Por exemplo, as estratégias reprodutivas masculinas, que lembrando, elas estão sendo instanciadas por causa evolutiva. Primeiro, uma é a máxima disseminação possível. Ele conseguir copular com o máximo possível de fêmeas, ele consegue espalhar a genética dele mais rápido. Outro é o inverso. É ao invés de simplesmente se espalhar, é simplesmente desenvolver um laço com uma fêmea especial e ajudar na criação da prole. São duas estratégias válidas, mas uma é quantitativa, a outra é qualitativa. Como é que isso se manifesta? Se manifesta na causa comportamental. Se manifesta a estratégia número 1, da máxima disseminação possível, se manifesta no fato que o indivíduo tem o impulso de copular com várias fêmeas possíveis. E a outra se manifesta na vontade de se desenvolver laços afetivos mais prolongados. O fato de você gostar de crianças. Assim. Mas são duas estratégias que elas operam. É até difícil dizer qual que realmente é mais bem sucedido, porque apesar do disseminador, né, gerar uma quantidade maior de descendentes, esses descendentes também morrem numa sequência. Enquanto aquele que mantém já uma família, ele consegue garantir mais a sobrevivência dos seus descendentes. Então você tem, para efeito reprodutivo masculino, duas estratégias, uma quantitativa e uma qualitativa. A boa notícia... Os métodos contraceptivos não operam nessa... Estamos ainda num nível um pouco primitivo. Tá. Estamos um pouco na pré-história. Curiosamente, a boa notícia, né, é que você não precisa optar por um por outro. Você pode ter as duas ao mesmo tempo, né? O elemento desenvolve um laço lá com uma fêmea ou outra e ao mesmo tempo sai ciscando por aí. Ele consegue gerar as duas estratégias reprodutivas. O que é o principal motivo que explica que as duas se mantêm. Ou seja, os homens tanto têm esse impulso de desenvolver laços afetivos prolongados, quanto têm esse impulso sexual mais dispersivo. E quais são as duas estratégias reprodutivas femininas? É aí que vai haver um grande baque, porque durante muito tempo o pessoal disse que a mulher é naturalmente monogâmica. Porcaria, não é tremenda besteira. Sempre disseram isso. Detectou-se claramente das últimas décadas para cá que a promiscuidade de ambos os casos é praticamente equivalente. Só que tem uma diferença drástica. As duas estratégias reprodutivas femininas são qualitativas. Por quê? Porque o fato de ela ter vários parceiros não faz com que ela gere mais descendentes. Se ela tiver um só, vai gerar a mesma quantidade de descendentes. Mas tem uma diferença. O disseminador ostensivo, ou seja, aquele macho que tem essa capacidade de disseminar mais amplitude, o que ele sugere? Ele sugere uma característica comportamental que, se for cooptada, vai garantir um sucesso reprodutivo maior. Ou seja, interessa então para a fêmea desenvolver um laço com um macho que ajude na situação, ajuda a proteger, mas também interessa que ela se reproduza com um que é menos comprometido, mas que ao mesmo tempo se dissemina mais. Ou seja, a famosa estratégia daquele que cria e o outro que reproduz. Né? Essa estratégia também funciona. Ela também foi selecionada. E por isso que também as mulheres estão submetidas a essa impulso. Tanto tem a vontade de desenvolver laços afetivos mais longos, quanto também tem a atração por por outros machos fora daquele círculo, só que com uma pequena diferença. Como a estratégia quantitativa não faz diferença para ela, é melhor ela optar pelo quê? Pelos disseminadores mais eficientes. Lembrando que, lembre-se sempre, uma coisa é o que foi selecionado pela evolução, outra coisa é como essas características se manifestam comportamentalmente. A gente não tem consciência disso, os animais não têm consciência disso, mas eles simplesmente agem por impulso. São os nossos apetites que nos impulsionam nesse sentido. E aí é nesse sistema que se diz que a estratégia, o impulso reprodutivo masculino tende a ser poligâmico, tende porque ele é uma regra geral, ele não é absoluto, tem exceções. Tende a ser mais poligâmico
QI hipergâmico, embora os homens também tenham uma dimensão hipergâmica, claro, eles sempre gostam das mulheres mais atraentes. E ao mesmo tempo, o comportamento sexual feminino tende a ser mais hipergâmico, porque isso é uma característica que foi selecionada, ou seja, reproduzir com machos que têm maior capacidade de disseminação. Só que quando nós estamos aqui na pré-história, né? Quando as culturas vão surgir, essas situações vão passar por uma reformulação. Mas o que quero colocar claramente que não foi a cultura que inventou essas desigualdades. E o pior, ela não inverteu, né? Ela pegou essas desigualdades naturais e simplesmente culturalizou e já justificou culturalmente. E para usar o exemplo mais famoso bíblico, simplesmente colocou na voz de Deus um preceito biológico fundamental, crescer e multiplicar. Nós somos impelidos a isso, simplesmente colocaram isso na voz da divindade. Ou seja, chegamos então na situação cultural e vamos chegar no famoso surgimento do patriarcado. Bom, eu já fui muito mais entusiasta dessa teoria do surgimento patriarcal, hoje eu tenho algumas dúvidas porque ele costuma se basear numa situação um pouco polêmica. Na ideia de que, em determinado momento histórico, a espécie humana não tinha noção da relação entre o sexo e a reprodução. Né? Não é uma coisa imediatamente óbvia. Né? O fato de você ter um impulso sexual não significa que você está consciente de que é aquilo que gera a reprodução. Então, alguns teóricos defendem que toda essa cultura onde os homens passaram a controlar, regular a sexualidade feminina, teria surgido a partir do momento que descobriu-se o papel masculino na reprodução. Em tese, uma teoria válida é que isso teria acontecido quando começou a haver a criação de animais, a criação de rebanhos. Onde talvez, se você for inventar um mito fundador, né, alguém poderia pensar, para que eu vou ter macho? Só as fêmeas que né, se reproduzem. Aí descobriu que elas não se reproduziam sem os machos. E, em tese, teria sido a partir desse momento que os homens passaram a tomar consciência do seu papel reprodutivo. E a partir do momento que eles passaram a ter consciência da sua descendência, eles tinham uma linhagem, eles passaram a querer controlar a sexualidade feminina de forma mais ostensiva. E assim teria surgido uma tradição cultural que pegou todos esses impulsos e simplesmente os sacramentou socialmente. A maioria das culturas desenvolvidas na história são poligâmicas. Não são, só que elas são geralmente poligínicas. Né? É um homem que tem razão com várias mulheres, se casa com várias mulheres. Existe também o inverso, a poliandria. Mas ela é muito mais rara e normalmente em situações de grande escassez. E normalmente, quando é dois homens casados com uma mulher, normalmente os dois homens são irmãos. Mas a poligamia é absolutamente ostensiva na história da civilização. Não tem nem o que contestar nesse ponto. E o que a cultura fez? Ela basicamente oficializou essa poligamia e também, evidentemente, oficializou essa hipergamia. Por quê? Porque numa situação patriarcal é interesse dos seus pais casarem suas filhas com indivíduos mais relevantes na sociedade. Ou seja, num sistema patriarcal, o pai não entrega a filha para qualquer um. Ele exige alguma coisa. Essa situação só tende a sair um pouco dos filhos em contextos onde há excesso populacional muito grande. Se você for observar, existe uma relação inversa entre excesso populacional e valorização da mulher, ainda nesse nível, ainda como um ser reprodutivo. E à toa que você vai ver piores condições femininas do mundo são ser China e Índia. As populações são maiores. Mas em situações onde a população ainda é crescente, ainda tem muita terra para conquistar, as mulheres elas têm um tremendo valor de mercado. Os pais vendem suas filhas, eles comercializam. Ou seja, é uma situação onde é o homem que tem que pagar uma coisa para o pai. Não é a situação que tem na Índia, que é o pai que tem que pagar para levar a filha. Então, nesse contexto, essas instituições patriarcais, eles nada mais fizeram do que organizar essa tendência já natural. Pelo menos até que um dia surgiu a tal da monogamia. A monogamia é uma instituição cultural, isso não tem a menor dúvida. O que você tem em termos naturais é poligamia e hipergamia. Elas são o par uma da outra. Claro que você vai ter tendências, vai ter situações, tem até algumas espécies que tendem a formar laços mais fortes e inquebráveis, mas eu acho que monogamia só faz sentido se você pensa naqueles
indivíduos que se comprometeram por um tempo indefinido. Acho que não faz sentido pensar em monogamia agora, depois outro, depois não. Assim. E é nesse sentido que observa que naturalmente, a princípio, você não teria monogamia. Você teria, no máximo, monogamias temporárias. Né? O que a hipergamia gera em termos de conduta sexual? Geralmente uma monogamia serial. Cada vez está com um diferente. No máximo ela consegue fazer isso. Mas a monogamia, como uma instituição que nós conhecemos, ela é cultural. Culturalmente, tanto que ele é tardio na história. Na verdade, embora isso não seja 100% correto, mas principalmente era uma instituição cristã. Uma instituição que já tinha impulsos monogâmicos em instituições anteriores. Por quê? Porque para um homem, para ter várias mulheres, ele tem que ter muito recurso. Senão ele não consegue sustentar vários filhos. Então, sempre foi uma minoria, assim, espelhando mais uma vez a natureza, sempre foi uma minoria de onde tiveram esse privilégio de ter várias esposas. Mas com o advento da monogamia, aconteceu uma situação bastante interessante. Por exemplo, vamos supor que a população masculina e feminina, vamos aqui esboçar grosseiramente algum tipo de hierarquia social, apenas para efeito gráfico. Né? Numa situação natural, no par poligamia e bigamia, o que você tem? Você tem basicamente isso. E sim, ou seja, a situação natural é que a maioria das mulheres se reproduzem e apenas uma parte dos homens consegue se reproduzir, os machos. Isso, na natureza, isso é claro, a maioria das espécies animais é assim. Evidentemente, não há motivo para achar que na humanidade primitiva também não fosse da mesma forma. O advento do patriarcado pouco mudou isso. Mas, com a sofisticação da civilização, evidentemente a situação está ficando um pouco mais complicada, porque existem 3 modalidades desse macho superior, né, que eu distingui basicamente. Poderia citar mais, mas em termos naturais, o mais primitivo seria o macho alfa típico, que simplesmente é o agressivo. Ele põe os outros machos para correr, ele pega as fêmeas que ele quer, se ela quiser bem, se não quiser ele força, é o macho primitivo. O segundo tipo é aquele que simplesmente não usa mais a violência, ele usa a sedução, ele simplesmente é capaz de atrair, ele que é selecionado, ele que é escolhido pelas fêmeas. E o terceiro tipo é o social, aquele que consegue se impor pelos seus bens, pelo seu poder na sociedade. E com o advento da monogamia, ocorreu a sua mais extrema regulação da sexualidade. A sociedade passou a gerar uma reserva, de modo que permitiu que ficasse mais ou menos igual. Né? Claro que tem uns poréns por aí, mas... Ou seja, a monogamia foi uma espécie de regulação econômica da sexualidade. Ou seja, daí, né, é claro, é óbvio de onde é que vem a monogamia. Vem dessa galera daqui de baixo. É uma ideia. Se você faz a distinção entre os machos alfas e os betas, a monogamia é a criação dos betas. E não só a monogamia, tudo é criação dos betas. Né? Porque se você não tem esse privilégio de passar o seu dia inteiro só se reproduzindo, você vai ter que caçar o que fazer. Ou você vai fazer besteira, ou você vai fazer alguma coisa produtiva. Ou você faz nada. E isso explica, em grande parte, por que os homens desenvolveram toda essa cultura, porque as mulheres estavam ocupadas se reproduzindo. Restritas ao lar, o seu papel reprodutivo é extremamente valorizado. O objetivo dela, social, era gerar. Como é que ela vai ter tempo para estudar, para desenvolver mais coisas? Não é por outro motivo que, evidentemente, a redução da obrigatoriedade reprodutiva feminina é claramente compatível com sua emancipação. Né? Enquanto as mulheres estiverem obrigadas a se reproduzir, não tem como elas se emanciparem. Por isso, toda essa luta das mulheres pelos direitos reprodutivos. Não tem como ser de outra forma. Beleza, só que na realidade, isso aqui não é 100% correto. O mais, talvez, o melhor e mais ilustrativo foi o fato de que nem a monogamia, embora ela tenha reprimido a poligamia, reprimido pelo menos socialmente, né? É reprimido teoricamente. Ela não, em nenhum nível, reprimiu a hipergamia.
o modelo ainda continua sendo mais ou menos assim, mais próximo disso. Eu não reprimiu a poligamia porque, lembrando daquela distinção que eu fiz originalmente entre Eva e Lilith, os homens podem se casar e podem frequentar os prostíbulos. Na verdade, a poligamia sofreu uma regulação, sofreu uma restrição, mas também não foi grande. Mas para efeito de obrigação social, de contratação nupcial, sim, ela foi reprimida. Mas a poligamia em momento nenhum foi reprimida. Pelo contrário. Até porque é de interesse dos próprios pais casarem suas filhas sempre em direção ascendente, né, economicamente. E se você observar, faz todo sentido que é a forma mais primordial de distribuição de renda. Se os homens detêm a maior parte, a totalidade dos recursos, nada mais natural do que, por meio do casamento, eles têm que compartilhar esses recursos. Senão, haveria uma desigualdade estrutural inviabilizante. E aqui, estamos chegando lá. Essa situação só é sustentável num modelo social onde os homens detêm as riquezas. Só que esse modelo social está em decadência. As mulheres estão se emancipando e estão acumulando cada vez mais capacidade de ter os seus próprios recursos. Né? Como quer dizer essa autora aqui? Tem vários livros nesse sentido, mas esse aqui eu achei mais interessante. The Richer Sex. São prognósticos e estatísticos que prevêem que, no máximo 30 anos, as mulheres vão estar tendo a maior participação em termos de produção econômica. Tem vários motivos para isso. Um deles é que, com o avanço tecnológico, cada vez é menos necessário a questão da força física da produção. A última crise mundial, ela causou cerca de 10 milhões de empregos desempregados nos Estados Unidos. 80% foram homens, porque cortou postos de construção, postos de indústria pesada, que estão sendo mais dispensáveis. E com o avanço econômico passando cada vez mais para o setor terciário, quaternário no setor de serviços, isso a tendência é inevitável. Ou seja, começou a ficar difícil, o famoso, eles dizem casar para cima, em inglês marry up, que é o modo como eles entendem em poligamia geralmente. Se as mulheres estão ficando cada vez mais ricas, estão tendo cada vez mais dinheiro, não tem cabimento, como essa altura aqui em si já estão insistindo, não dá mais para manter um modelo onde a moça que trabalha nesse documento quer sempre encontrar um cara mais rico, que é a tendência natural, que é a tendência histórica. Simplesmente que esses caras mais ricos não existem mais, eles estão em extinção. Vai ficar cada vez mais difícil o famoso casar para cima. E é curioso, porque apesar disso, está aí um tema que é praticamente ausente na nossa produção cultural. O que você vê é o contrário, você vê muito recorrente a ideia das mulheres reclamando que não tem homem. Claro que não tem. Vocês estão dividindo quase igualmente os recursos. Então, para efeito econômico, os homens acima vão ficando cada vez mais escassos, até porque eles são mais velhos, eles estão mais na parte de cima da pirâmide, ou seja, a parte de cima da pirâmide tem menos gente. Ou seja, vai ficando cada vez mais escassos os recursos. Então, tem que ter uma mudança de mentalidade para que as mulheres passem a praticar a homogamia. Agora, tem um fator curioso. A homogamia está crescente, ou seja, casar no mesmo nível. Evidentemente, nesse nível a poligamia está diminuindo, não teria como não diminuir, embora menos do que se esperava. Só que é que é o interessante, normalmente acontece uma relação homogâmica, que você não vê, é raro você ver as mulheres casando com descendente, muito difícil, quase impossível. E aí gera uma situação curiosa, porque o modelo anterior, ele bem ou mal, ele gerava algum tipo de redistribuição de renda. Mas o modelo homogâmico não vai gerar, ele tem que concentrar a renda em estados diferenciados. E se não bastasse já isso, uma coisa que aí sim a maioria dos autores não percebem, têm sido muito otimistas, é que apesar dessa redução hipergâmica no sentido social, ela não é eliminada, ela só muda de forma. Lembra que eu citei 3 tipos de homens: alfa, o primitivo, o violento. Ainda existe hoje manifestado geralmente na figura dos criminosos, né, dos gangues. Geralmente nas locais mais pobres, os gangues monopolizam seus haréns particulares. Mas você tem os homens sedutores, são os Casanovas, Don Juan, os pegadores. Não?
E o que acontece é que, se está ficando cada vez mais escasso o homem socialmente mais abastado para alimentar esse modelo hipergâmico, se a hipergamia não é eliminada no seu sentido psicológico, na sua causa comportamental, o que ela vai fazer? Ela vai migrar para outro tipo de homem. Ela vai passar a enfocar os relacionamentos descompromissados, sexo casual. E aí vem uma situação curiosa. Mais uma vez, nós estamos desregulando o mercado da sexualidade. Ou seja, a revolução sexual desregulou esse mercado. Ele está voltando a se parecer um pouco mais com o modelo anterior. Sempre se disse muito por aí que a revolução sexual foi benéfica principalmente para os homens, né? Que ficou muito mais fácil com as mulheres. Mas isso é questionável. Porque a tendência é que você volte a concentrar um pouco. Primeiro, porque ainda tem muito homem rico. Segundo, porque, por uma questão inevitável, uma questão de seleção genética, as fêmeas têm que ser mais seletivas. Elas são o sexo que investe mais esforço e recurso na reprodução. E isso é observado claramente em todas as espécies. O sexo que investe mais em reprodução, o qual é mais exigido, que tem mais ônus reprodutivo, ele é mais seletivo em termos de parceiros. Até mesmo nas espécies onde existe uma inversão. Existem espécies que os machos têm maior papel reprodutivo. Quando às vezes as fêmeas põem os ovos, os machos têm que ficar vigiando, têm que ficar cuidando. Nessas espécies também se inverte, são os machos que são mais seletivos. Então, se eles são mais seletivos, e se o impulso hipergâmico socialmente sacramentado para buscar um provedor diminui, se esse impulso hipergâmico for mantido, a tendência é buscar o quê? Os grandes disseminadores. São os famosos pegadores, né? Os galanões. E aí você diz que essa divisão, revolução sexual aqui, não foi tanto assim bem distribuída não, porque vê a famosa figura estereótipo do nerd virgem, parece que só aumentou nos últimos anos. E, infelizmente, há poucas pesquisas nesse sentido, até porque parece que esse termo ainda não despertou devidamente. Mas já surgem os boatos por aí, tem um boato circulando fortemente na internet dizendo que no Japão 30% da população masculina com mais de 30 anos é virgem. Eu não sei se é verdade, eu procurei exaustivamente essa informação e não consegui confirmar. Mas o que chama a atenção é que ninguém duvida disso. Ninguém se assusta com isso. Então, aí eu apelo à experiência pessoal dos rapazes. Quem de vocês já não viveu isso na pele? Quem não já viu isso com os próprios olhos? Você vê um cara só que pega um monte e um monte que não pega no olho. Quem já não viveu a situação de estar lá no colégio, apaixonado pela sua colega, mas ela sai com um cara que já é adulto, já trabalha, vende carro? Experiência comum, ninguém vai questionar isso. Não é, volta a ter uma desigualdade. A princípio, isso não é tão grave, porque nessa situação cultural, existem vários métodos para você recuperar essa desvantagem. Então, que tem se proliferado, principalmente nos Estados Unidos, mas está chegando no Brasil também, verdadeiros cursos de treinamento intensivo para a sedução de mulheres, né? São os pick-up artists. Então, o problema não é o fato simples de ter essa desigualdade, mas como que os homens vão reagir a essa desigualdade. O problema da cruzada feminista contra o patriarcado é que eu acho que ela comete um pequeno equívoco. Isso eu aprendi com alguns feministas também, uma terminologia chamada androcracia, ou androcentrismo, que eu acho que é mais explicativa. Talvez o problema não seja tanto o patriarcado, mas o fato bruto de que os homens detêm os postos de poder esmagadoramente na civilização. Ou seja, a nossa civilização ainda é androcrática, mesmo com toda essa emancipação feminina. A maioria dos políticos são homens, dos postos de poder. Nem na Suécia, que é o supra-sumo da conquista feminista, lá, ainda assim, o parlamento, a maioria é masculina, a maioria é pequena. São 47% de mulheres no parlamento. Ou seja, um número que só perde para, curiosamente, Ruanda, na África, que é 55%. É uma história fantástica, ainda tem que contar. Só que, curioso que a ideia de patriarcado ou matriarcado, essa autoridade familiar, permite uma ruptura, permite você pensar no âmbito privado e no âmbito público.
você pode dizer que uma sociedade pode até ser matriarcal no âmbito privado e antocrática no âmbito público. E eu acho que em grande parte é o caso de boa parte da civilização ocidental. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece pelo menos algum caso de uma família onde a autoridade feminina é maior. E não só famílias onde não tem marido. Mas eu também sempre percebi isso. Tem situações onde em casa a mulher manda muito mais do que o marido. Ela tem um poder sobre aquele âmbito privado. Mas isso não muda o fato que no setor, no mundo público, na sociedade, o controle é exercido pelos homens. Ou seja, é possível você distinguir uma coisa da outra. Mas o feminismo ele se focou principalmente no ataque frontal a essa ideia de matriarcado. O feminismo, principalmente da década de 60 para cá. Essa questão do patriarcado. E acabou que o patriarcado meio que virou uma espécie de grande satã, né? Uma espécie de vilão. Tudo é o patriarcado, tudo é culpa do patriarcado. Estão atacando. Eu acho que nessa cruzada causa-se muito pouco dano à antocracia, porque a reversão da antocracia foi conseguida principalmente pela emancipação feminina anterior, antes desse enfoque também nessa questão patriarcal, mas ele causa um dano esmagador na ideia de paternidade responsável. E isso é um fato que, das últimas décadas, meio século para cá, a paternidade sofreu uma redução qualitativa enorme. Cada vez menos homens assumem seus papéis parentais, seus devidos papéis parentais. Cada vez mais nós temos famílias de crianças que nascem sem nem saber quem são seus pais. E inúmeros estudos apontam uma correlação entre índices de criminalidade e crianças que são criadas sem os pais. Não sei se essa correlação é causal, mas que existe uma correlação, existe. Para citar o exemplo aqui do Brasil, estima-se, dados do IBGE, estima-se que por volta de 20% a 30% das crianças não têm um pai reconhecido, a população em geral. Mas quando você vai numa FEBEM, isso vai para 80%. Ou seja, na verdade, numa leitura freudiana, isso é muito fácil de entender, né? Do ponto de vista freudiano. A falta do papel paternal levaria o jovem a buscar esse papel em algum outro lugar e, dependendo do contexto, ele vai achar isso onde não deve. Tem uma ilustração que eu gosto de fazer naquele seriado que passa na Record, Todo Mundo Odeia o Chris, um seriado autobiográfico do Chris Rock, onde ele retrata a vida dele no Brooklyn, na década de 80. E a família dele é uma das raras famílias onde ele tem pai e mãe. Aliás, isso é uma experiência pessoal minha. Eu vivi num local também onde, durante muito tempo, o único casal casado eram os meus pais. Todo mundo era separado. É impressionante. E tem nessa série tem um episódio onde o Chris, né, o protagonista feminino, está sendo ameaçado por um marginal. Né? Porque ele meio que se meteu de bobeira no encrenca lá e ele fica com vergonha de contar para o pai dele que era trabalhador. Só que o pai dele descobre, sabe que deu uma coisa errada. Aí ele vai lá dar uma dura no bandido. Aí a cena é bastante interessante. Chega uma vez. Deixa meu filho em paz, porque se você quiser fazer uma besteira, não é você que vai para a cadeia, não. Sou eu que vou, que você vai até para o cemitério. E o pai deu uma dura e afastou o cara. E aí tem um comentário em off que é bombástico. Que ele fala assim: o que mais assustou o marginal não é nem o fato que meu pai está ali ameaçando ele. É que ele nunca tinha visto um pai na vida. Ou seja, você tem comunidades inteiras, principalmente comunidades carentes, onde não existe papel paternal. Ou seja, as crianças crescem se tem uma referência masculina. Não só o papel paternal, a referência pode ser um irmão mais velho, pode ser um tio, pode ser, não necessariamente tem que ser o pai, pode ser um padrasto, mas normalmente não tem nem isso. Qual que é a tendência? Eles vão buscar isso em algum outro lugar. Infelizmente, frequentemente, o que acontece? Você eliminando essa responsabilidade paternal, você retornando ao estado primitivo, a tendência é os jovens se agruparem em gangues. Porque é mais ou menos isso que acontece no mundo primitivo. Ou seja, essa cruzada contra o patriarcado, eu acho que ela é contraproducente. Ela causou um dano extremo na sua paternidade. E é uma coisa que eu defendo muito, essa ideia de paternidade responsável. Nós temos uma situação hoje, a coisa mais comum que você vê é o camarada engravidar a moça e não assumir, foge. E mesmo em plena era de exame de DNA, o indivíduo desenvolve 1001 subterfúgios para fugir da intimação. É uma situação vergonhosa. E, infelizmente, isso foi um efeito colateral dessas conquistas feministas, porque queria eliminar os problemas
a violência de gênero, a questão da desigualdade, a questão de divórcio, mas gerou esse efeito colateral aí, em grande parte imprevisto, mas que poderia ter sido sim previsto. Bom, e o que vai acontecer? Tende a acontecer aqui? Numa situação onde é fácil para o homem ter várias parceiras sexuais sem precisar se casar, onde, ainda mais com as legislações, você sempre corre um risco de, ao se casar, se dar muito mal, né? Porque de repente depois separa, e é outro dado estatístico, 70% de divórcios são iniciados pelas mulheres, ela fica com os filhos, ainda pega uma pensão, ou seja, a relação custo-benefício está cada vez menos vantajoso para o homem se casar. Ele não precisa disso para ter sexo. E cada vez menos vão assumir esses papéis paternais. E causa também cada vez menos homens querendo se casar. E gera uma reclamação, gera essa escassez de parte das mulheres, cada vez menos homens querem se comprometer. A tendência é haver ao mesmo tempo que tem um aumento na qualidade produtiva das mulheres, que elas vão trabalhando, vão se escolarizando, já é um fato que praticamente no mundo inteiro, mais de 60%, 70% dos cursos superiores são feitos por mulheres. No Brasil é 60% das universidades são femininas, em alguns outros países é até maior. E como as necessidades econômicas da sociedade atual são cada vez mais sofisticadas, ou seja, as mulheres estão assumindo vantagens, então elas estão se aperfeiçoando. E ao mesmo tempo, há uma tendência a um relaxamento nas qualidades masculinas. Por quê? Já não vale mais tanto a pena o indivíduo investir tanto em trabalho em se formar, porque a sua diretriz primária, ou seja, aquilo que os homens mais têm vontade de fazer, que é sexo, está garantido, já está liberado. Você não precisa de muito mais do que isso. Então, há uma tendência a um relaxamento, que essa tendência é claramente documentada em diversos estudos. Estão ficando cada vez menos sérios. Qual que é o impacto disso aí? Tem vários impactos, inclusive um impacto cultural. Apesar de tudo, a monogamia gera um incentivo para o indivíduo trabalhar, para se aperfeiçoar. Ele estabelece uma família, ele fica relativamente restrito em termos de impulsos poligâmicos, e em termos freudianos, o que ele faz? Ele canaliza aquela libido numa direção produtiva. Acontece também com as mulheres, como diminuiu suas taxas reprodutivas, eles têm mais tempo para investir em si mesmos. Mas se você resgata um pouco desse modelo natural aqui, onde alguns homens vão monopolizando praticamente, então qual que é o incentivo para você aperfeiçoar? E dentre vários outros efeitos colaterais, tem um drasticamente documentado, que é o problema dos assassinatos em massa e assassinos seriais. Praticamente todos são indivíduos que foram desfavorecidos sexualmente. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar, apesar de ser claramente admitido pela psicologia, eu nunca ouvi falar de simplesmente pensar nesse assunto, relacionar uma coisa com a outra. O que o desgraçado fez lá em Realengo? Entrou numa escola e saiu matando menina. Ou seja, a sua incompetência em conseguir desenvolver relacionamentos, associado a uma psicose, sabe-se lá de que ordem, gerou esse comportamento extremamente comum, principalmente nos Estados Unidos, em vários outros países. É um dos efeitos colaterais, e é curioso que não só isso, mas grande parte da situação que eu estou escrevendo aqui, ela praticamente não se fala nisso agora, e começou a se falar de 1 ou 2 anos para cá, começou a se perceber que a gente tem um problema, que a gente tem que investir em algum tipo de produção cultural, produção de estética, para resgatar um pouco mais a responsabilidade masculina que está sendo perdida. O problema pode ser tarde demais, por quê? Porque as nossas taxas reprodutivas despencaram. O que acontece? Apesar de nós termos atingido um alto nível de desenvolvimento social, tecnológico, científico, intelectual, nessa nossa dita civilização ocidental, né, que eu estou incluindo o Brasil por conta própria, porque geralmente eles me incluem, as nossas taxas reprodutivas caíram tanto que nós estamos fadados ao desaparecimento. No Brasil mesmo, a taxa reprodutiva atualmente, se não me engano, é 2,5 e está caindo. Ou seja, nós vamos subindo a trilhos dos países desenvolvidos. Atinge um alto grau de desenvolvimento para depois definhar e desaparecer. Enquanto isso, o que nós temos aí? O califado universal emergindo. É o mais
devastador backlash que a gente vai ter. Porque das duas, uma. Ou tende a haver um recrudescimento, uma reação interna na sociedade, na nossa sociedade ocidental, em forma do florescimento do fundamentalismo religioso, as pessoas conservadoras, que está aumentando também, e as pessoas fatalmente vão enfraquecer as conquistas de gênero. Ou pior, ou essa situação vai continuar definhando e essa outra cresce e assume lugar. O exemplo mais dramático, com certeza, é a Suécia. A Suécia é o país onde conquistas feministas mais foram longe. Tem partidos feministas com grande representação no parlamento. E a população está, se não tem imigração, já tinha de 10 milhões a uns 30, 40 anos, já tinha caído para 6, 7, que repõe a população sueca em imigração. E essa imigração é esmagadoramente islâmica, que está gerando uma série de problemas, porque, ao mesmo tempo que existe essa luta feminista por essas questões de gênero, ela está atrelada à questão do relativismo cultural. O relativismo cultural meio que te impede de fazer uma abordagem transcultural, de, por exemplo, se aproximar de uma cultura islâmica e tentar começar a colocar os seus valores nela. Apesar de ter um crescente feminismo islâmico relativamente forte, esse feminismo islâmico está isolado. Eu não tenho visto muita iniciativa do feminismo ocidental de fazer uma troca, de até em socorro desse feminismo islâmico, que tem tido suas conquistas também. E também deve, diga-se de passagem, em termos históricos, o Islã é até bem mais avançado em termos de conquista de gênero, porque no Alcorão já teve uma série de coisas que a nossa civilização ocidental não tinha. Até pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito à herança, não tinham direito à propriedade. Não tinham direito a escolher os maridos. O Alcorão já prevê isso. Então tem até já tem uma igualdade. Só que a igualdade fica lá atrás, com relação a direito reprodutivo, com relação a outras conquistas de você interferir na esfera política, isso aí tem uma possibilidade. Existe o feminismo islâmico, mas ele não vai muito longe, pelo menos não vai sozinho. Como é que a gente faz? Como é que a gente recupera nossas taxas reprodutivas aqui sem reverter as conquistas de gênero? Essa é a pergunta que eu lanço, é a coisa que tem que ser pensada antes que seja tarde demais, se é que já não é. Uma série de estatísticas já dizem que é impossível repor a taxa reprodutiva da nossa civilização, porque parece que já baixou além do nível crítico. E, bom, para ver se tem mais alguma coisa que eu deixei de fora. Tem várias coisas que eu deixei de fora, mas eu já falei demais, quase 2 horas. Mas a ideia final é essa. Você não falou do fenômeno do homossexualismo, teve também uma importância nessa análise? Não, a princípio é uma importância muito secundária, porque aplica-se hipergamia, a questão de homossexualistas também. Inclusive, de um caso muito interessante, alguém pegou nos textos e desenvolveu uma teoria hipergâmica homossexual. Não citou, mas o texto todinho está lá. Não funcionou muito bem. Mas não tem uma relevância muito grande, né? Porque, a princípio, o relacionamento homossexual não vai aumentar rápido. Mas em termos de produção, não cai essas taxas? À medida que... Não, com certeza cai, mas... Sim. Mas isso aí tem pouco impacto. É marginal, você diz? É marginal porque, por um outro lado, os relacionamentos homossexuais têm um potencial de ter uma reversão, pode dar uma contribuição positiva. Por quê? Porque eles não têm outra opção a não ser adotar. Então, eles poderiam ser uma força para adotar crianças que estão em situações mais... poderiam, né? Infelizmente, não é, nem é só uma questão de preconceito. Ainda mais no país como o Brasil, onde a adoção é mais difícil do que terapia para você conseguir engravidar. Mas bem, fica essa questão. Como é que nós vamos superar esse desafio? O que nós vamos ter no futuro? Nós vamos conseguir manter essas conquistas igualitárias? Nós vamos ter uma sociedade até ginocrática? Ou vai ter um backlash interno que vai derrubar isso tudo? Ou, mais provável, um backlash externo que vai derrubar isso tudo para depois assumir o controle do mundo e se devastar numa guerra nuclear? Porque tem uma coisa que um efeito colateral danoso do patriarcado é que ele se pauta na manutenção constante da violência. Ele pode até diminuir o problema da violência interna dentro da sociedade, mas a violência acaba se manifestando entre nações, na forma de guerras. Ou seja, nós estamos numa encruzilhada histórica. E eu acho que nesse ponto, essa questão da hipergamia tem um conceito-chave, porque é exatamente nela que eu penso que as taxas reprodutivas ficam mais afetadas.
É evidente que quanto mais você tem direitos reprodutivos, quanto mais você tem melhor nível de vida, você tende a se produzir menos. Só que tem um outro fator também. Pergunta para qualquer uma dessas moças jovens, extremamente promissoras na carreira, se aparece o príncipe encantado, se ela não casa. O príncipe encantado querendo casar e ter muitos filhos, cara, ricaço, bonitão, maravilhoso. Ou seja, em grande parte, essa queda reprodutiva é porque falta mesmo homens interessantes desse ponto de vista. E apesar de ter algumas autores se esforçando em tentar redirecionar, você, ao invés de se preocupar com o namorado mais rico, ao invés de se preocupar lá com o cafajeste, se dá mais importância a outros tipos de qualidades masculinas, eu penso que eles estão sendo muito otimistas nesse sentido. Principalmente nas classes mais pobres, onde você tem uma correlação terrível com a criminalidade e todas as questões envolvidas. Então, a questão final é essa: como é que nós vamos. O que a nossa sociedade vai fazer daqui para frente? Ou seja, para fechar com uma reflexão de ética negativa do nosso presidente Cabreira, né? Como é que fica essa questão? Quando você atinge o melhor nível de desenvolvimento humano, parece que você chega à conclusão que é melhor parar de se reproduzir? Ao contrário do que pode se achar que é um tema difícil, não, acho que esse tema do antinatalismo seria potencialmente explosivo no futuro, vai ser muito comentado, a não ser que, novamente, o patriarcado tradicional retorne, assume o controle da civilização e acabe ferrando a nossa situação. Então, gente, eu vou terminar por aqui, que já foi muito tempo, as pessoas parecem ter muitas perguntas, e eu agradeço a atenção, obrigado, e quem quiser perguntar, eu consigo.